Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo. A inflação no Brasil subiu 1,25% em outubro. Esta é a maior taxa para este mês desde 2002 e foi puxada pela alta dos combustíveis e dos alimentos. Os dados foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. O índice de preços ao consumidor acumulou alta de 10,67% em 12 meses e de 8,24% no ano. O indicador de outubro está acima das expectativas do mercado, que previa alta da ordem de 1%. As estimativas foram feitas por consultorias e instituições financeiras ouvidas para a pesquisa Focus do Banco Central. Além disso, o resultado de outubro marca uma aceleração em relação a setembro, quando a alta de preços foi de 1,16%, com alta acumulada acima de 2 dígitos pela primeira vez em mais de 5 anos. O IBGE detalhou que todos os 9 grupos de produtos e serviços pesquisados tiveram alta em outubro. A inflação afeta particularmente a população vulnerável, que gasta a maior parte de sua renda com alimentos. Nos últimos meses, imagens de pessoas em busca de comida no lixo se multiplicaram no país. O governo atribui a alta dos preços ao aumento dos preços das commodities e do petróleo no plano internacional. Empregadores têm até o fim do mês para pagar a primeira parcela do 13º salário dos trabalhadores formais. Já a segunda parcela precisa ser depositada até o dia 20 de dezembro. Os trabalhadores com carteira assinada recebem o adiantamento da primeira parcela do 13º salário até o dia 30 de novembro. O valor pago deve ser a metade do salário que o funcionário ganha, com base no cálculo de dezembro, ou a média anual dos valores. Os descontos aparecem somente na segunda parcela sobre o valor integral do benefício. Os trabalhadores que têm menos de um ano na empresa têm direito ao pagamento proporcional aos meses trabalhados por mais de 15 dias. Aqueles que pediram o adiantamento do 13º nas férias não recebem a primeira parcela nesse mês, apenas a segunda. Caso o empregador não respeite o prazo do pagamento ou não pague o valor devido, pode ser autuado por um auditor fiscal do Ministério do Trabalho e ter de pagar uma multa de R$ 170 por empregado. Na cidade de São Paulo, em cada 10 famílias, 7 estão com alguma dívida para pagar. Segundo a FEComércio, esse é o maior índice dos últimos 11 anos. Quase 3 milhões de lares na capital paulista, ou 71,3% do total, têm alguma dívida para pagar. O levantamento da Federação do Comércio de São Paulo informou que este índice de endividamento é o maior desde 2010, quando a entidade começou a realizar esse tipo de pesquisa. O número de endividados está subindo há 11 meses. No grupo, existem tanto famílias com dívidas atrasadas, quanto as que fizeram dívidas e estão pagando. Esse é um sinal de que o orçamento apertou e aumentou a necessidade de parcelar as compras. E o número de endividados por conta de parcelamentos no cartão chega a cerca de 80%. Mas o consumidor precisa ficar atento, já que o financiamento com cartão de crédito é um dos mais caros que existem, com juros podendo chegar a 300% ao ano se a pessoa entrar no rotativo. Em novembro do ano passado, o percentual de endividados era de 56,1%. Com isso, mais 620 mil famílias entraram para o grupo no período de um ano. A cientista-chefe da Organização Mundial de Saúde aguarda ansiosamente pela segunda geração de vacinas contra a Covid-19. Espera-se que os imunizantes sejam fabricados nas versões nasais ou orais. Soumya Swaminathan explicou que essas vacinas teriam vantagens em relação às atuais, já que seriam mais fáceis de administrar. A cientista informou que existem 129 vacinas candidatas contra o novo coronavírus, passando por testes em humanos em ensaios clínicos. Outras 194 ainda estão sendo desenvolvidas em laboratórios. Além disso, as vacinas de spray nasal, usadas em alguns países contra a gripe, podem promover uma resposta mais rápida à infecção. Até agora, a OMS autorizou 7 vacinas contra a Covid-19. Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Sinopharm, Sinovac e, na semana passada, Bharat-BioNTech. De acordo com o balanço da France Press,
Mais de 7,25 bilhões de doses de vacinas anti-Covid foram aplicadas em todo o mundo. E um estudo apontou que não vacinados contra a Covid têm mais riscos de morte pela doença. O relatório do governo australiano indicou que a maioria dos infectados pela variante Delta não tinham sido imunizados. O relatório do estado de Nova Gales do Sul, na Austrália, apontou que pessoas não vacinadas contra a Covid têm 16 vezes mais chances de precisar de UTI ou até de morrer por complicações da doença. O país, que acabou de passar por restrições sociais após alguns casos confirmados, começa a voltar à rotina por meio de flexibilizações. Os dados do Departamento de Saúde do estado mostraram que apenas 11% das 412 pessoas que morreram no surto da variante Delta ao longo de 4 meses haviam sido totalmente vacinadas. A idade média dessas mortes foi de 82 anos e cerca de 3% das pessoas que precisaram de UTI receberam 2 doses de vacina, enquanto mais de 63% dos quase 62 mil casos foram em não vacinados. O relatório ainda diz que jovens com 2 doses de um imunizante tiveram taxas mais baixas de infecção e quase nenhuma complicação grave. Uma cidade chinesa afetada pela Covid-19 oferece milhares de dólares a quem apresentar pistas que ajudem a detectar a origem do mais recente surto da doença. A China mantém a política Covid-0 a qualquer custo. A cidade de Haihe, na fronteira com a Rússia, oferece 15.500 dólares como recompensa para quem apresentar pistas que ajudem a detectar a origem do mais recente surto local da doença. O governo municipal ressaltou a necessidade de travar uma guerra popular de prevenção epidêmica e controle de transmissão do vírus o mais rapidamente possível. O gigante asiático registrou nesta terça-feira 43 casos locais em um pequeno foco da doença provocado pela variante Delta do vírus em 20 províncias e regiões. Pequim ressalta que os casos de contrabando, caça ilegal e pesca transfronteiriça devem ser reportados imediatamente e que uma pessoa que compra produtos importados online deve esterilizar e enviá-los para testes. Com a nova onda de contágios, milhões de pessoas foram colocadas em quarentena e as autoridades anunciaram regras mais rígidas para as viagens internas. Um foco de contágio na província central de Henan foi vinculado às escolas, o que levou as autoridades de saúde a pedir uma aceleração da vacinação das crianças. A China tem 5 vacinas com aprovação condicional, mas suas taxas de eficácia, que oscilam entre 50% e 82%, são inferiores às de marcas rivais, como Pfizer-BioNTech e Moderna. A agência estatal de notícias Xinhua atacou os críticos da política chinesa ao afirmar que as medidas estritas de contenção representam a melhor forma de salvar vidas. E você vai ver ainda nesta edição, desmatamento e aquecimento global geram muita preocupação em relação à Amazônia, a maior floresta tropical do mundo. E ainda, uma ONG no Rio de Janeiro escreve uma nova história na vida das pessoas necessitadas de uma mudança em seus lares. Os detalhes você confere daqui a pouco. Até já! O desmatamento e o aquecimento global geram muita preocupação em relação à Amazônia, a maior floresta tropical do mundo. E cientistas alertam que não é possível viver sem ela. Érica Berenguer, ecologista com especialização em Amazônia pelas universidades de Oxford e Lancaster, alerta que não podemos viver em um mundo sem a Amazônia. Ela e cientistas de todo o mundo estudam os impactos sofridos pelo desmatamento da maior floresta tropical do mundo. Espalhada pela América do Sul, a floresta hoje emite mais carbono do que absorve. Até pouco tempo atrás, a floresta absorvia grande parte da poluição, mas o desmatamento mudou esse cenário. Uma das principais preocupações é que a destruição possa empurrar a Amazônia para um ponto de inflexão, em que grande parte da floresta tropical vira savana.
Segundo um estudo amplamente citado, a Amazônia alcançará este ponto quando o desmatamento da floresta alcançar de 20% a 25%. Atualmente foram desmatados 15%. Em 1985 eram 6%. A maioria dessa floresta tropical destruída agora é pasto para o gado. A cidade de São Félix se tornou a capital brasileira da carne bovina e é a líder de emissões no país. 7 em cada 10 municípios com as maiores emissões do Brasil ficam na Amazônia, resultado da queima da floresta tropical e sua substituição pelo gado emissor de metano. O mundo discute como lidar com o aquecimento global. E a preservação da floresta amazônica tem um papel importante nesse objetivo. A Justiça Europeia confirmou uma multa bilionária ao Google. O gigante da internet foi condenado a pagar mais de 2 bilhões de euros por violar as normas de livre concorrência. A corte rejeitou um recurso do Google contra a multa originalmente imposta pela Comissão Europeia em 2017. O gigante tecnológico tem agora a possibilidade de apelar à principal instância jurídica do bloco, o Tribunal de Justiça da União Europeia. O caso se concentra no mecanismo de comparação de preços do Google. Ele favorecia sua própria ferramenta, Google Shopping, em relação a outras empresas na exibição dos resultados. Isso viola a norma europeia sobre livre concorrência. O Tribunal Geral reconheceu a natureza anticompetitiva da prática, considerou que provocava efeitos prejudiciais e rejeitou os argumentos do Google para justificar a conduta. Além de impor a multa bilionária, a Comissão Europeia forçou o Google a modificar a exibição dos resultados, sob pena de sanções financeiras adicionais. 2 grafiteiros resolveram fazer uma homenagem diferente para Marília Mendonça. A dupla estampou a imagem da cantora em um enorme mural na zona sul de São Paulo. O trabalho tem feito muito sucesso e emocionado as pessoas que passam pelo local. O sorriso é o mesmo que encantou o Brasil. Nas mãos, o microfone, instrumento de trabalho com o qual construiu uma carreira de enorme sucesso. Foi assim, com traços, cores e tons, que 2 artistas resolveram homenagear a cantora Marília Mendonça, que morreu no último fim de semana em um desastre aéreo. O enorme painel foi pintado na zona sul de São Paulo. E a iniciativa partiu de 2 grafiteiros, Paulo Terra e Ed HP. E esse trabalho começou no próprio sábado. Logo depois do acidente que matou a cantora, os 2 resolveram fazer a homenagem, que misturou 2 sentimentos. O primeiro, o amor e o talento pela arte. E o segundo, a admiração por Marília Mendonça. São 6 metros de altura e 23 metros de largura. Além do tamanho, a riqueza de detalhes chama atenção. Porque os olhos dizem muitas coisas, né? Então, para mim, o mais marcante é o olho. Um cuidado que começou já na escolha da foto que seria reproduzida no mural. A minha maior preocupação é poder retratar uma imagem dela que as pessoas olhassem, batessem o olhar e falar, é a Marília Mendonça. Ela tem aquela característica dela, né? Mais cheinha e tal. E aí foi o que marcou acho que para todo mundo. Então eu quis frisar realmente nessa imagem que ela é mais cheinha. Para a pessoa bater o olho e lembrar de uma música. Já era. O trabalho ainda está sendo finalizado, mas o resultado já agrada quem passa pelo local todos os dias. Eu gostei bastante dos traços do rosto, as cores que ele usa, tá vendo? É umas cores muito chamativas, tá vendo? Eu achei muito legal. Embeleza a cidade, deixa mais colorida a cidade. Parecido, cara. Quando bateu assim, eu olhei, nossa, é igualzinho. Tá igualzinho, não tem nada que tirar dela aí. Passando aqui, todo mundo vai lembrar dela aqui, né? Eu acho que ninguém vai esquecer ela, que já não esquece nunca mais, mas passando por aqui agora, a pessoa vai lembrar dela. E a certeza de quem vê a obra é que a admiração por Marília Mendonça nunca vai se apagar, nem perder as cores. Porque aqui são todos fãs. O primeiro DVD que estourou dela foi o do Porteiro, né, do Infiel, e eu escutava direto no carro. Dá pra cantar uma música dela, então? Bom, eu posso até tentar, mas melhor não, para não passar vergonha. Melhor eu grafitar mesmo.
Cada um com a sua arte. Cada um com a sua arte. A ONG Atos e Atitudes, localizada no Rio de Janeiro, nasceu do desejo de iniciar uma nova história na vida das pessoas necessitadas de uma mudança em seus lares. Atualmente, a ONG desenvolve ações que visam auxiliar famílias em situação de vulnerabilidade social. A presidente da instituição, Regina Dantas, trabalha somando forças e destaca que é o amor que move a instituição. A indiferença diz que não tem jeito, mas o amor sempre encontra um meio. Esse é o lema da organização não governamental Atos e Atitudes, localizada em Curicica, zona oeste do Rio de Janeiro. A base deste amor é a fé em Deus. A presidente da ONG, Kátia Regina Dantas, é membro da Igreja Internacional da Graça de Deus em Madureira desde 1983. As visitas a pessoas carentes fez brotar no coração o desejo de ajudar o próximo. Aos 52 anos, ela se formou em serviço social e deu início a um sonho antigo. Desde a época que eu fazia visitas lá na igreja, na minha época de grupo jovem, eu já percebi essa necessidade quando eu entrava nos lares das pessoas. Porque eu tinha 19, 20 anos e eu falava, um dia eu vou ter um projeto, eu vou fazer um projeto que possa alcançar a vida dessas pessoas. Em 2015, Kátia iniciou o projeto Genolar, que até novembro de 2021 reformou 10 casas no estado do Rio de Janeiro. O projeto Genolar é um projeto para alcançar famílias em estado de vulnerabilidade habitacional. Pessoas que não tinham banheiro dentro de casa, que chovia dentro de casa, pessoas que viviam em chão de terra batida, com esgoto correndo dentro. É indigno a pessoa viver assim. Além da habitação, a ONG também apoia as famílias carentes com educação. A voluntária Claudiane Veras enxerga nas crianças sementes que precisam de cuidados para se tornarem árvores frondosas no futuro. Com esse olhar, ela elaborou o projeto De Olho na Semente. Eu sempre entrava nas comunidades para abrir células e eu via a necessidade não só de falar do amor de Jesus, mas também quando a gente falava do amor de Jesus, eu via a necessidade de que as crianças vinham até mim descalça, com fome. Isso que Deus colocou no meu coração, de olhar para a criança não só como apenas uma criança, mas uma criança em transformação, um líder em transformação, um médico, um doutor, um administrador, um pastor, um missionário. Se hoje a gente trabalha com reforço escolar, alfabetização, que isso contribui muito com a sociedade. Não só levar a parte da cidadania, mas também levar a cidadania de um reino bem melhor. Ao saber da carência de profissionais voluntários, a psicopedagoga Marília Carvalho começou a atender pais de crianças especiais na sede da ONG. Aí eu venho uma vez na semana fazendo acompanhamento das crianças e também acompanhamento aos pais, porque às vezes os pais têm muitas dificuldades para poder lidar com as necessidades dos filhos, né? Que para mim é muito gratificante. Outro projeto de apoio a famílias inaugurado durante a pandemia é o Conversas de Mulher. O projeto conta com palestras de profissionais na sede da ONG e é transmitido online pelo Instagram. Com essa pandemia também a gente viu que teve uma mudança muito grande. A gente percebe que aconteceu uma instabilidade muito emocional dentro dessas mulheres. Uma falta de direcionamento, meio perdidas, meio desorientadas com tudo isso que aconteceu. E aqui a gente promove uma escuta. Quando ela chega aqui, a gente conversa com elas, procura um direcionamento. Atualmente a gente conta aqui com 2 psicólogas, uma psicopedagoga, uma pedagoga, para nos ajudar em toda essa história aí que é necessário. O projeto nasceu para dar continuidade ao livro Conversas de Mulher, escrito por Kátia Dantas. A obra é resultado dos atendimentos a mulheres durante os 30 anos em que trabalhou na Delegacia da Mulher em Caxias e 17 anos de liderança no Ministério Mulheres que Vencem, na Igreja da Graça em Madureira. Deus me deu essa direção de escrever um livro para que eu pudesse alcançar mais mulheres, para falar de toda essa problemática, dessas dificuldades que toda mulher enfrenta. Além de habitação e educação, não podia faltar o alimento na mesa. O projeto Sobejar entrega cestas de Natal a famílias carentes. A ONG Atos e Atitudes trabalha com Sobejar no final do ano.
Em dezembro a gente entrega essa cesta, mas durante essa pandemia nós entregamos 4 toneladas de alimentos. Se você é uma pessoa que você pode doar uma cesta durante o ano, a gente tem muitas pessoas batendo a porta necessitando de alimento. Os recursos para o trabalho da ONG vêm principalmente das vendas de doações de roupas, livros e objetos para o bazar. E a gente recebe doações para o bazar de roupas, utensílios domésticos, material de construção, mão de obra voluntária também. Você é um profissional, uma professora, um pedreiro, um marceneiro, um pedagogo, um psicólogo. Então você pode estar nos ajudando com o seu voluntariado. E é o amor que move a ONG Atos e Atitudes. E a gente sai da diferença para fazer a diferença na vida das pessoas. O amor é tudo, né? Deus é bom pra mim. Um belo trabalho, né? E essa edição fica por aqui. Se você quiser rever as nossas reportagens, é só acessar o canal Hit Notícias no YouTube. Um excelente sábado para você e obrigada pela companhia. Tchau!